telespectadores, agradecemos a audiência para mais um programa da Fentec TV. Hoje temos a satisfação de estar recebendo em nossos estúdios o companheiro Armando Henrique, presidente da Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho. E nós passamos a palavra a ele para dizer o que é a Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho, o que ela representa e que essa nova diretoria que recém-impossada pretende fazer pela categoria nos próximos anos. Armando, é uma satisfação tê-lo aqui em nossos estúdios hoje. Wilson, muito obrigado pelo convite. Eu, nesse momento, me sinto privilegiado por estar falando diretamente com as duas categorias de técnicos, técnicos industriais, os técnicos de maneira geral e os técnicos de segurança do trabalho que a gente representa. Nós somos hoje 250 mil técnicos de segurança do trabalho no Brasil e somos parceiros com a representação do Wilson. Então, por isso, eu me sinto muito à vontade hoje e agradeço esse convite. Você disse aí a questão da federação. Nós tivemos recentemente a eleição da federação. Foi uma eleição muito complicada, porque nós estávamos internamente vivendo um conflito que já se arrastava há quase 20 anos. E ao longo do tempo nós fomos trabalhando isso politicamente, muitas vezes não só politicamente, mas nós chegamos a um bom senso, fizemos uma eleição da categoria e fomos eleitos e empossados recentemente. E agora está aí a missão para os próximos 4 anos para a gente fazer um trabalho que corresponda à necessidade da nossa categoria dos técnicos de segurança do trabalho no Brasil. Um assunto que é de interesse nacional. E hoje nós vimos em algumas manchetes falando da segurança do trabalhador. E recentemente no Jornal do Rio Grande do Sul destaca grande número de acidentes naquele estado. Então nós gostaríamos que você falasse sobre esse assunto e onde o profissional pode estar colaborando para evitar esse tipo de acidente. Wilson, a primeira coisa, a gente precisa desmistificar essa questão da segurança do trabalho e os acidentes de trabalho e as doenças do trabalho no Brasil. Por quê? Porque a maioria dos profissionais, ou a sociedade de modo geral, muitas vezes entende que esse assunto não é assunto do seu interesse. E não é verdade. Não é verdade porque eu costumo dizer que acidente e doença do trabalho no Brasil é uma vergonha nacional. Por quê? Porque nós somos já o pior país do mundo em acidentes e doenças do trabalho até uns 20, 30 anos atrás. Fomos rotulados como campeão mundial. De lá para cá tem se feito alguma coisa, mas muito aquém da necessidade. E hoje nós temos aí uma certeza absoluta de que um dos grandes problemas que nós temos nessa questão é a falta da cultura da prevenção. E aí, quando se fala em cultura da prevenção, eu acho que entra muito na área técnica, porque nós sabemos que a receita ideal seria que nos cursos de formação do técnico nível médio, os cursos de formação das categorias de nível superior, 3º grau, a partir do ensino fundamental, deveria entrar a disciplina prevenção. É só assim a gente consegue desenvolver a cultura preventiva. E como você bem disse, o resultado está aí. Nós tivemos um exemplo recentemente da Boate Kiss do Rio Grande do Sul, que lá praticamente dizimou quase todos os trabalhadores de uma empresa, ou seja, uma empresa que tinha 24 trabalhadores, 22 morreram dessa boate. E eu nem ouço muito falar que isso é acidente de trabalho. Na verdade é acidente de trabalho. As pessoas estavam trabalhando e foram vítimas desse descaso. E aí é muito fácil, muitas vezes, a sociedade atribuir isso às ações técnicas. Isso é uma falácia, porque na verdade quase todas as falhas que existem nas questões de acidente, doença do trabalho, as grandes tragédias, é muito mais por vontade política e muita falta até de uma fiscalização adequada, de um comprometimento adequado, uma corrupção que corrói essa coisa toda, que acaba causando, e muitas vezes o técnico ele paga por uma coisa que ele não fez, porque o sistema ele não permite que o técnico desenvolva o seu trabalho tecnicamente conforme deve ser feito. Bem, falando do técnico, eu acho que o técnico tem, dentro de uma empresa, ele tem que preservar a segurança do trabalhador. Mas ele tem algum conflito com a administração da empresa, o dono da empresa? Porque ele tem que exigir, né? Ele é um empregado, ganha
dessa empresa, mas na verdade ele tem que fiscalizar. Como é que funciona essa relação do técnico com o patrão? Olha, Wilson, o técnico ele tem que ser técnico, ele tem que ser assistente social, ele tem que ser negociador, ele tem que ser psicólogo, ou seja, ele tem que fazer várias atribuições simultaneamente para poder sobreviver no sistema. E aí, inclusive, tem a interface do técnico de segurança do trabalho com o técnico industrial, o técnico agrônomo, as demais categorias técnicas. Que muitas vezes o financeiro, a produtividade, ela fala mais alto do que a prevenção. Então, de repente, você faz um projeto um projeto produtivo, de processo, e nesse projeto tem um componente lá que envolve a segurança e saúde do trabalho. E esse componente pode trazer alguma interrupção ou então um resultado que não é o esperado. E acaba sendo sacrificado isso porque o empresário não aprendeu a ver isso como um investimento, e sim como um custo. Portanto, é muito difícil, mas tem evoluído. Hoje a gente tem sentido que a sociedade, de modo geral, os empresários e até os políticos começaram a perceber que essa questão é de ordem social e de interesse de todos. Eu acho que a gente vislumbra aí num futuro melhor do que já passamos até agora. Muito bem. Continuando falando mais um pouco sobre acidente de trabalho. Hoje nós estamos aqui em vésperas da Copa. E aconteceram diversos acidentes nos estádios, nas construções, tal, em diversas partes do Brasil. E esses acidentes foram divulgados internacionalmente. Teve uma repercussão internacional esses acidentes. Você acha que isso, essas vítimas, né, que de um certo modo, elas foram vitimadas por esse acidente de trabalho, mas com essa divulgação, será que os empresários brasileiros aprendem um pouco mais e veem como estímulo para que invista na segurança do trabalho? Não tenha dúvida. Como eu disse que um dos problemas maiores desse setor é a falta da cultura prevencionista, eu costumo dizer que o próprio empresário ele não aprendeu ao longo da sua vida de empresário e muitas vezes até de trabalhador, a importância desse tema. Então, essa questão da Copa, como isso dá visibilidade, certamente as pessoas passam a focar melhor isso sob o ponto de vista de prevenção. E aí cabe ressaltar isso que nós temos grandes fatos de acidentes de trabalho de pessoas famosas no Brasil que nem foi caracterizado socialmente como acidente de trabalho. Por exemplo, o presidente Lula, ele perdeu o dedo por acidente de trabalho. Nosso Ayrton Senna do Brasil, ele perdeu a vida por acidente de trabalho. E, lamentavelmente, depois que acontece a tragédia, aí é que se vem corrigir. Tanto é verdade que a Fórmula 1 teve toda a revolução tecnológica depois que o Ayrton Senna morreu. Por que foi depois? Não podia ter sido antes. Nosso Ayrton Senna, que sempre defendeu isso aí com unhas e dentes, chegou quase até fazer greve na Fórmula 1 para fazer prevenção. Outro, nosso Cândido Portinari, nosso maior artista da pintura do Brasil, morreu intoxicado pelo uso da tinta de forma inadequada. Então, se a vida do trabalhador comum não tem valor, então que as pessoas pelo menos prestem atenção das grandes personalidades brasileiras para aprender a gostar da prevenção. E nesse sentido, eu acho que nós, como sociedade, nós temos que dar nossa contribuição. Eu acho que a Fentec, o Sintec, os técnicos industrial são parceiros indispensáveis, porque quase todos os processos industriais, os processos de trabalho de modo geral, passam por esses profissionais. E certamente nós podemos fazer uma grande parceria, técnicos de segurança, técnicos industriais, engenharia, medicina, políticos, empresários, fazer uma corrente. E aí hoje nós temos, se você me permite, nós estamos hoje num momento muito importante, sob o ponto de vista político. Nós estamos trazendo a política para dentro dessa questão e de forma integrada nós podemos produzir resultados. Muito bem, vamos para o intervalo e em seguida voltaremos com a entrevista com o presidente da Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho. Muito bem, Armando, dando continuidade, nós sabemos, aí tomamos conhecimento que vocês colaboraram aí na implantação de uma frente parlamentar de segurança do trabalho, liderada pelo nosso companheiro Vicentinho, deputado federal. Então nós gostaríamos que você explanasse sobre essa frente parlamentar e o trabalho que ela vem desenvolvendo. Perfeito, Wilson. É uma boa oportunidade, porque nós,
ao longo da nossa experiência como técnico em segurança do trabalho, como dirigente sindical, nós chegamos à conclusão de que nenhum setor consegue evoluir nas relações de trabalho e na sociedade se não tiver por trás do nosso objetivo uma vontade política. E vontade política quase sempre só tem para os setores que são mais bem representados. Eu posso até citar para você o exemplo do setor da agroindústria. Há 30 anos atrás, o setor da agricultura, da agroindústria, não tinha um parlamentar sequer no Congresso Nacional que representasse esse setor. Hoje, é o setor que tem o maior número de parlamentar, se não falo engano, tem mais de 70 deputados federais que representam o setor. Ou seja, esse setor que há 30 anos atrás não vendia nem para o Brasil, hoje vende para 180 países. Isso é uma amostra bem objetiva da importância do setor se organizar e ter as suas representatividades. Então, a nossa segurança do trabalho, entendemos que também nós temos que ter nossa representatividade e, lamentavelmente, não tem um deputado sequer em Brasília que foi eleito pela segurança do trabalho. Portanto, eles são muito simpáticos com a questão, mas na hora da gente requisitar as ações, eles vão entender primeiro quem colocou eles lá no Congresso Nacional. Então, por isso, nós fomentamos e conseguimos sucesso através do deputado Vicentinho. E lembrando que para se formar uma frente parlamentar precisa de 171 deputados, e nós conseguimos em uma semana 225 deputados. Isso demonstra claramente que a política tem interesse pelo segmento. Montamos essa frente parlamentar, ela já foi instalada e já foi feito algumas audiências públicas, e agora nós temos a missão de fazer com que essa frente parlamentar ela produza resultado. E a gente sabe que política é assim, se a gente não promover, não cobrar, não sai. Então, estamos montando agora 5 comissões, subcomissões específicas para assuntos de interesses maiores. Uma das comissões, por exemplo, para tratar das grandes tragédias e os grandes acidentes. Exemplo da Boate Kiss do Rio Grande do Sul, o exemplo do Taqueirão aqui em São Paulo, o exemplo de tantos acidentes graves e tragédias que nós temos no Brasil. Então vamos ter uma comissão para tratar especificamente das grandes tragédias e dos acidentes graves. Nós vamos ter também uma comissão parlamentar para tratar da regulamentação do Conselho de Classe dos técnicos de segurança do trabalho. Ou seja, a outra comissão para resgatar o Ministério do Trabalho que está sucateado. É bom lembrar que o Ministério do Trabalho já foi no passado um órgão de governo que protegia realmente o trabalhador, a partir do Getúlio Vargas, que editou a CLT. Só que ao longo do tempo o Ministério do Trabalho perdeu a sua importância e hoje está literalmente sucateado. Então nós vamos também formar uma subcomissão parlamentar para resgatar esse papel do Ministério do Trabalho, sua função primordial para defender os interesses do trabalhador. Ou seja, então a frente parlamentar ela vai se dividir em comissões específicas para cada assunto, e nós, como somos os principais interessados, nós vamos estar fomentando para que essa frente parlamentar produza os resultados. Muito bem, falando um pouco mais da frente parlamentar. Esses acidentes, grandes acidentes que ocorrem, essa frente parlamentar tem como criar aí como que eles chamam, uma comissão para que investigue esses acidentes? Sem dúvida. A frente parlamentar tem como função de fazer a chamada audiências públicas. E além disso, eles podem fazer inclusive até instituir CPIs, se for o caso. A frente parlamentar tem essa força. Ou seja, não só tem a força para criar essas comissões, como também tem a força para regimentar e fomentar as ações. Por exemplo, nós sabemos que hoje no Brasil, isso é um dos 11 objetivos que nós passamos como proposta para a frente parlamentar. Nós sabemos que no Brasil hoje se paga menos tributo para fabricar revólver, que mata, do que para investir na prevenção. Hoje, se você pegar uma máquina que não tem proteção, que mutila pessoas, ou então equipamento de proteção individual, paga mais imposto do que fabricar revólver. Isso é injusto. Tem tanta cesta de bondade de governo para outras coisas que não são de interesse social, e para essa questão que é fundamental, que é a vida das pessoas que está em jogo, não tem incentivo. Então essa frente parlamentar também tem a função de criar incentivo. Por exemplo, o BNDES. Por que o BNDES tem linha de crédito especial, com juro reduzido, muitas vezes até isenção de juro,
para salvar empresas e não tem nenhuma linha de crédito para investir na prevenção. Hoje muitas empresas pequenas, se for adequar as regras preventivas, elas fecham as portas. Porque uma máquina, muitas vezes uma máquina que hoje se compra na loja de sucateamento de máquina, por R$5.000, se for proteger essa máquina de acordo com as normas, ela vai para R$20, R$30.000. E aí acaba fazendo com que o empresário enxerga isso como um custo, não um investimento. Então a gente entende o seguinte, que havendo vontade política e ação concreta, objetiva e responsabilidade das partes, dá sim para melhorar a situação que nós temos hoje. Muito bem, eu acho que está bem claro, né, esse trabalho da Frente Parlamentar e quero aproveitar também essa oportunidade, Armando, porque acontece muitos acidentes domésticos, e inclusive eu já tive a oportunidade de estar no meio de vocês e um companheiro de vocês escreveu um livro, não lembro o nome dele, mas ele fez um livro sobre acidente doméstico. E uma das coisas, né, que acho que é da cultura brasileira, sempre pensar que as coisas acontecem com o vizinho, nunca acontece com você. E então as pessoas acham, olha, na minha casa não vai pegar fogo, né? Na minha casa não acontece nada disso, e de repente você não tem essa prevenção e acaba acontecendo com você. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, porque não deixa de ser de segurança, sobre segurança. Sim, né? Wilson, a situação do Brasil é uma tragédia. Nós registramos hoje 700.000 acidentes de trabalho com gravidade, que vai para a Previdência Social. 3.000 trabalhadores morrem, isso é o que é contabilizado, que é notificado. 3.000 trabalhadores morrem por ano em acidentes de trabalho. 17.000 trabalhadores deixam o trabalho todos os anos, definitivamente, porque ficam mutilados. Só que a tragédia na família é muito maior. Hoje nós temos indicadores que diz que só de acidente de trânsito se mata mais de 30.000 pessoas por ano. Acidente doméstico é ainda maior. Se você for, para quem tiver a oportunidade, um dia visitar o Instituto do Hospital das Clínicas em São Paulo, vai sair de lá estarrecido, porque lá é um prédio inteiro ocupado por crianças, senhoras, pessoas lá queimadas, muitas vezes queimadura de 3º grau, 2º grau, mutilações, ou seja, lá a especialização é queimadura, mas é uma amostra muito evidente de acidentes no lar. Ou seja, as pessoas que não desenvolvem a cultura da prevenção dentro da própria família, porque a sociedade não desenvolveu, o sistema educacional não desenvolveu essa cultura, e acaba o quê? Desencadeando dentro da própria residência da pessoa. Então essa questão, por exemplo, da pessoa deixar o botijão de gás com vazamento, processo de fritura com o cabo da caçarola, da frigideira fora do fogão, medicamentos ao alcance da criança, objeto pérfuro cortante à disposição, ou seja, uma infinidade de situações que existem dentro das nossas próprias casas, que, como você muito bem disse, por falta da cultura prevencionista, acaba ocorrendo as tragédias. Então, quando eu digo que nós temos que desenvolver essa cultura, ela tem que realmente começar a partir da educação. Muito bem, vocês, telespectadores, veem aí a importância da prevenção a partir de dentro das nossas residências. Imagina numa indústria, numa grande indústria, quantas coisas acontecem. Então, está valendo a pena estar entrevistando o nosso companheiro Armando Henrique. Voltamos em instantes. Retornando ao nosso programa Fentec TV, entrevistando o nosso companheiro Armando Henrique, presidente da Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho. O tema que vamos tratar agora é sobre o Conselho dos Técnicos. Nós, técnicos industriais, já há décadas temos uma bandeira do Conselho próprio. E de repente essa bandeira não ficou tão firme, tendo em vista que o sistema Confecrea colocou os técnicos como conselheiros e aí atendeu uma parte da categoria. E nesse ano que passou, o presidente do Confea, José Tadeu, baixou um ato retirando todos os técnicos do sistema Confecrea, quer seja conselheiros regionais e conselheiro
federal, como nós tínhamos, foram todos tirados do sistema Confecrea. Isso houve uma revolta dentro da categoria dos técnicos e a bandeira se firmou para a criação do Conselho Próprio. Criação de Conselho Próprio, uma hora fizemos outra pergunta, por que criação do Conselho Próprio? Nós já temos Conselho. Então, na verdade, o que nós queremos é um desmembramento do sistema Confecrea. E levamos essa reivindicação ao Ministério do Trabalho. O ministro Manuel Dias se sensibilizou com o nosso pedido, com toda essa coisa que acontece dentro do sistema, essa discriminação contra os técnicos. O ministro sensibilizou e criou uma comissão, e essa comissão está elaborando um projeto para desmembramento dos técnicos do sistema Confecrea. E nesse projeto estão os técnicos industriais e os técnicos agrícolas. Então, Armando, nós sabemos que é uma reivindicação do técnicos de segurança do trabalho também o Conselho. E como nós temos visto, o Ministério do Trabalho, o governo, não gosta muito dessa palavra criação de conselho. Mas, como nós já temos um conselho, o desmembramento parece-me simpático nesse momento. E nós queremos saber como é que os técnicos de segurança vê esse nosso projeto e qual a possibilidade de estar juntos nesse momento. Wilson, é bom que nosso telespectador entenda, e nossos representados, que a situação dos técnicos de segurança do trabalho não é muito diferente dos técnicos industriais e dos técnicos agrícolas. A nossa profissão foi criada em 72, portanto, há 43 anos atrás. Acho que é isso, né? E quando foi criada a profissão, o próprio governo já indicou que os técnicos de segurança seriam vinculados ao Ministério do Trabalho, através do registro, até que se criasse o Conselho Próprio. Por quê? Porque existe um princípio universal que só se cria conselho para profissões que, se mal exercida, pode comprometer a sociedade, pode comprometer a vida de pessoas, que é o caso dos técnicos que, de repente, assumem a responsabilidade de um projeto. É o caso do técnico de segurança que, de repente, o mau exercício da profissão pode comprometer até a vida de um trabalhador. Bom, portanto, há quase 40 anos nós estamos buscando nosso conselho, e de uma forma muito mais contundente, de 25 anos para cá. E sempre fomos assediados pelo Confecrea. Assediados e muitas vezes com promessas infundadas. Porque nós sabemos, e eu costumo dizer, que infelizmente a gente vive nas relações de trabalho uma coisa que eu chamo de ditadura acadêmica. Todas as pessoas, eu tenho formação superior, mas via de regra, as corporações, quando pega-se o status de nível terceiro grau, começa o processo de discriminação com o segundo grau. E eles sabem que no mundo todo há carência de técnico, e o técnico só é o verdadeiro carregador da bandeira da produtividade. Não dá para se tocar uma indústria, qualquer tipo de processo de trabalho, mesmo a segurança do trabalho, o técnico de segurança é o grande soldado, o grande sargento, o grande coronel, ou seja, ele assume quase todos os papéis na pequena, média e muitas vezes na grande empresa, e quem amassa barro para fazer a prevenção. E aí vem alguns segmentos quer ditar como se a formação acadêmica fosse determinante. Portanto, nós sempre defendemos o Conselho Próprio, nós nunca aceitamos ir para o Confecrea, porque a gente entende que ir para o Confecrea é carregar mala dos engenheiros. Nós não nos prestamos para isso, nós temos um papel muito mais importante do que isso. Respeitamos muito a engenharia, respeitamos muito o CREA-CONFIA, mas eu acho que eles cuidam dos seus representantes, nós cuidamos do nosso representado. Então essa sempre foi nossa linha de pensamento, e agora surgiu aí essa grande possibilidade da gente fazer um encaminhamento do nosso conselho fundindo com os técnicos industriais e os técnicos agrícolas. Porque na medida que o técnico industrial está havendo um desvinculamento do CREA, e nós estamos querendo criar o nosso, e há uma aceitação de governo, especialmente do Ministério do Trabalho, em criar o nosso conselho, só não foi criado ainda porque na Casa Civil e na Presidência da República que tem esbarrado. Eu, por exemplo, eu tive audiência com o presidente Lula, já tive audiência com quase todos os ministros que passaram até hoje, de 20 anos para cá, do trabalho, da Previdência Social, do planejamento, até da Casa Civil, e sempre fica na promessa. Então a gente enxerga, discutindo com a minha base, a gente enxerga isso como um caminho
interessante. Nós estamos trabalhando nessa ideia. Eu, particularmente, hoje, presidente da federação, com o presidente Wilson, que hoje preside a Fentec, o Sintec, a CNPL. A gente estamos fazendo uma articulação para que a gente possa fazer essa fusão dos técnicos industrial, os técnicos agrícolas, os técnicos de segurança. Eu, particularmente, eu vejo com muita simpatia e vejo isso como um caminho mais curto para ambos os lados. Ambos os lados. E mais do que isso, se a gente criar esse nosso conselho, será, sem dúvida nenhuma, o maior conselho profissional do Brasil. Só por isso só já justifica a força que teremos. E quem tem a preocupação da questão de corporativista, ou então de como vão lidar com isso, não se preocupe, porque certamente o projeto vai ter lá a chamada proporcionalidade, e essa proporcionalidade, eu tenho certeza que nós vamos lidar com ela com muita tranquilidade, e quem vai ganhar são os técnicos de modo geral, e muito mais os trabalhadores, porque vão ser muito mais assistidos com qualidade, com competência e com responsabilidade. E nós queremos, finalizando o nosso programa de hoje, dizer que o governo tem que ver com bons olhos o Conselho dos Técnicos, até mesmo porque está investindo muito no Pronatec. O Pronatec é o projeto de colocar a pessoa rapidamente no mercado de trabalho. E a formação de técnicos, que a presidenta Dilma tem falado muito, né, da formação dos técnicos, a necessidade que o nosso país tem pelos técnicos. E vamos começar pela valorização. A valorização é os técnicos ter o seu conselho próprio, porque dentro do sistema Confecrea nós vamos ser proibidos de trabalhar, porque o sistema Confecrea quer os técnicos apenas para o financiamento das mordomias. Muito obrigado e até o próximo programa.